Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo de notícias de arte e cultura. Quero lembrar a quem for apoiador ou apoiadora do meu canal de atualizar o endereço na plataforma do Apoia-se, porque você vai receber um presentinho no final do ano. E se você ainda não é apoiador, apoiadore, entre lá na plataforma do Apoia-se. Você pode colaborar a partir de R$1 e isso ajuda bastante na manutenção e continuidade do projeto do Vratatá. Bem, eu separei algumas coisas pra gente conversar hoje, na verdade bem poucas, porque eu tive alguns problemas pessoais, então tá tudo bastante corrido, mas quem me acompanha no Instagram tá acompanhando a saga, não vou falar por aqui, porque senão fica um vídeo gigante. Mas eu quero começar falando sobre um assunto que mobilizou bastante as redes sociais ontem. Em 2019, teve um curta documentário que ganhou o Oscar, chama-se Absorvendo o Tabu. Na ocasião que as diretoras ganharam a estatueta, que elas foram lá fazer o discurso e tal, elas ficaram muito emocionadas ao subir ao palco, sabe? Porque é um filme que falava sobre menstruação e elas, nossa, um filme sobre menstruação ganhando Oscar e tal, que emoção, é inacreditável. É a Raika Zetabish, não sei como se fala o nome dela, que ela foi até uma aldeia na Índia contar a história dessa comunidade sobre a questão da pobreza menstrual. Naquela época já era assim um assunto que estava sendo comentado. Recentemente tiveram várias notícias, né, na mídia tradicional falando sobre a pobreza menstrual, e isso veio à tona mais fortemente. E eu não podia deixar de falar sobre esse assunto, tendo em vista que o Bolsonaro vetou o projeto de distribuição de absorventes para pessoas de baixa renda, enfim, isso é uma questão bastante séria, bastante grave. E esse curta documentário me veio assim na cabeça imediatamente. Ele tá disponível na Netflix. Ele é um curta mesmo, eu acho que ele não chega nem até 30 minutos de duração. Lá na Índia, onde é feito esse documentário, a menstruação é uma questão absolutamente tabu. O absorvente ele é visto como uma coisa assim não essencial. E aí vai mostrar essa comunidade, um grupo de mulheres que começam a produzir os absorventes. É bastante interessante. E aí eu lembrei de um outro livro que fala bastante sobre a questão da mulher e do feminino. Um útero é do tamanho de um punho, da poeta Angélica Freitas, é uma poeta brasileira contemporânea. Tem até um vídeo bem antigo aqui no canal falando sobre esse livro aqui. E tem poemas incríveis que vai falar sobre a questão da mulher na sociedade, sobre os tabus, sobre os preconceitos, a misoginia. Então fica essa dica. Eu li uma notícia que eu achei ela de alguma maneira divertida, por outro lado eu fiquei assim chocada. A arte contemporânea ela não tem limites. Lá na Dinamarca ia ter uma exposição com um artista foi contratado para fazer essa exposição. E eu não vou saber falar o nome dele, mas o nome é James Hanning, provavelmente. Vou colocar aqui na tela, tá? Ele deveria expor um quadro com notas de dinheiro penduradas nesse quadro. E o valor que tinha em notas de dinheiro que a curadoria mandou para ele montar esse quadro nessa tela é no valor de 70 mil euros, que equivale a mais ou menos a 443 mil reais. Mas aí o que aconteceu? Ele mudou de ideia, ele foi contratado, mas aí na hora H ele mudou de ideia e ele fez uma obra com algumas telas em branco com o título Pegue o dinheiro e saia. O artista pegou o dinheiro para ele, entregou as telas em branco para o museu e o museu agora está utilizando essas telas em branco e ao mesmo tempo a situação, a história toda para divulgar a arte. Só que depois que acabar a exposição, depois que eles usarem a imagem das telas em branco, eles resolveram que eles vão entrar com um processo, vão entrar na justiça para tomar as atitudes cabíveis num caso desse, né, de roubo. E aí eu fiquei pensando em todas as problemáticas dessa situação. Primeiro que eles queriam que pendurasse cerca de 70 mil euros numa tela, num mundo em que a gente acabou de atravessar uma pandemia, num mundo que tem tanta pobreza, você pega 443 mil reais e coloca numa tela. É questionável? É bastante questionável. Aí você vê o que a subversão do artista pega o dinheiro e saia. É subversivo também, né, ele fazer isso. Aí eles colocam, expõem a tela em branco. Isso é arte? Será que é arte? Será que não é? É performático? E aí eu resolvi
separar aqui 3 filmes que eu vi ao longo da minha vida que me fizeram lembrar dessas discussões sobre a arte contemporânea, e são 3 filmes bastante diferentes entre si. O primeiro chama-se Manifesto, que é um filme de 2015, é de um diretor alemão, se eu não me engano, e é um filme em que a Cate Blanchett faz vários personagens, se eu não me engano, são 13 personagens diferentes que ela faz, e eles vão discutir ao longo de cada pequena história a questão da arte contemporânea, qual que é o valor da arte, qual que é o sentido da arte, enfim, tudo mais. É bastante difícil esse filme, no sentido de se você quiser entender tudo muito racionalmente, você não vai conseguir. Você vai ter dificuldades, sabe? Não é que você não vai conseguir, tô sendo besta falando isso. Mas assim, é um filme difícil, é um filme duro, mas eu gostei muito. Eu assisti pelo menos umas 3 vezes, inclusive tem vídeo aqui no canal. Tem um outro filme que vai discutir a questão da arte contemporânea, que é o The Square, né, que aqui no Brasil chegou como The Square, a arte da discórdia, que ele é de 2017. Se eu não me engano, ele é sueco. Ai, devia ter pesquisado. Mas assim, esse filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes no ano e concorreu ao Oscar na categoria de melhor filme internacional. E esse filme também vai falar sobre uma galeria de arte, vai fazer aquela piada da faxineira que vai limpar ali o museu depois que fechou o expediente, ela não sabe se pode varrer ou não aquelas coisas que estão ali no chão, porque ela não sabe se é uma escultura, uma exposição, faz parte da exposição ou não, sabe? Então é bastante interessante. E teve um filme que eu vi mais recente, que foi no começo do ano que eu assisti, que chama-se O Homem que Vendeu a Sua Pele, que concorreu ao Oscar esse ano na categoria de melhor filme internacional, é um filme que foi inspirado numa história real, né, de um cara que ele tatuou, né, a pele dele e ele virou uma espécie de museu ambulante, né, e vai falar um pouco sobre essa questão da obra de arte que está impressa no corpo. E esse filme também, além de falar sobre a questão da obra de arte, vai falar um pouco dos refugiados e tal. É um filme que eu gostei até, não é brilhante. E eu acho que ele entrou em cartaz em alguns cinemas. Aqui em São Paulo entrou, deve ter entrado em alguns outros lugares do Brasil. Mas eu encontrei na internet fácil, fácil, assim, dando aqueles pulinhos que a gente sabe como que funciona. The Square eu acho que é fácil de encontrar. E o manifesto, se alguém quiser, eu posso mandar, porque eu tenho ele aqui comigo, tá? É só mandar uma mensagem no Instagram, que eu mando geralmente, tranquilamente pra vocês. E aí teve uma notícia que eu vi na semana passada, que eu fiquei muito feliz, muito arrepiada, muito embasbacada. Nem sei, não tem palavras pra narrar isso, sabe? O novo podcast bárbaro que vai se chamar Tabuleiro, da Maria Bethânia, gente, que ela vai lançar esse podcast literário, que ela vai falar sobre Clarice Lispector e Carlos Drummond de Andrade, simplesmente, né? Então, ele vai ser um podcast lançado pelo Instituto Moreira Salles, pela Rádio Batuta, mas vai estar disponível em todos os agregadores de podcasts, né? Então, você vai poder escutar gratuitamente. Vão ser 6 episódios. É uma pena, né? Porque podia ser uma coisa meio que pra sempre, ter um episódio por semana ouvindo Bethânia declamando poesia. Ia ser maravilhoso, né? E falando em declamar poesia, inaugurei um quadro novo semana passada aqui no canal chamado Entrevistas Inventadas. Eu até comento de leve assim da Maria Bethânia que eu fiz uma brincadeira com um poema em linha reta do Fernando Pessoa. Eu gostaria que você assistisse. Então, quanto mais pessoas assistirem e me deixarem lá a opinião do que vocês acharam, melhor. Eu vou ficar muito feliz de saber se vocês gostaram, se eu continuo com esse quadro, se eu devo parar e fingir que não aconteceu, né? Mas me deixem aí o que vocês acharam, a opinião de vocês. Tem uma outra coisa que surgiu essa semana, que foi que a Fernanda Montenegro, que eu já falei pra vocês, que ela ia disputar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Parece que ela foi a única que se candidatou para a cadeira, então ela vai ser a vencedora dessa cadeira, né? E aí eu tava vendo alguns comentários na internet das pessoas criticando, porque ela só escreveu um livro e ela não deveria representar a literatura brasileira. Por exemplo, a Conceição Evaristo não conseguiu a cadeira dela, e no entanto a Conceição Evaristo é uma escritora de fato, e a Fernanda Montenegro, embora ela seja incrível, ela é uma atriz e ela escreveu apenas um livro, que aliás tem até resenha aqui no canal, que é o Ato, Prólogo e Epílogo, que é maravilhoso. Mas de fato, eu fiquei depois pensando
fazendo essas reflexões, se ela merecia, né? Merecia é uma palavra que eu tenho medo de usar, ou não, essa cadeira. E de fato, talvez, né? E por outro lado, tem aquela questão, né, gente? É uma instituição privada, sei lá, se vale a pena também ficar disputando vaguinha na ABL, sabe? Pra mim, a Fernanda Montenegro, ela já é imortal por si só, não precisava disso, sacou? Mas deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acham disso, né? É isso por hoje. Eu não tive tempo de aprofundar em mais notícias, porque eu realmente estou com alguns problemas pessoais, mas a gente se vê no próximo vídeo. Deixem os comentários aqui de vocês e me contem aí alguma notícia que tenha chamado a atenção nesses últimos dias de arte e cultura. Um beijo imenso e tchau! Bom fim de semana!